Então, meus amigos, vamos agora ao 337, inciso 2º. 337, inciso 2º, prevê que incumbe ao réu alegar, antes de discutir o mérito, como preliminar, a incompetência absoluta ou relativa. O que se tem aqui para falar sobre incompetência absoluta e relativa? Bom, os senhores devem se lembrar que existem vários critérios que determinam a competência do juízo. Matéria, pessoa, função, valor da causa, território. Matéria, pessoa e função são do nível de competência absoluta. O valor da causa e território são de competência relativa, né? E competência absoluta e competência relativa são categorias absolutamente distintas, diametralmente distintas, né? A incompetência absoluta, por exemplo, pode ser reconhecida de ofício. A relativa depende de provocação. A absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. A relativa está sujeita à preclusão, só pode ser alegada em um certo momento. A incompetência absoluta é um vício insanável. A incompetência relativa, ela é um vício sanável, admite correção. Então, isso foi analisado em teoria geral do processo. Sobre a incompetência absoluta, eu chamo a atenção dos senhores, eu recordo o que nós estudamos lá do artigo 64. Mais precisamente, o parágrafo 1º do CPC. 64, parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Ou seja, está no 337, inciso 2º, dizendo que o réu pode alegar, mas ele pode alegar no dia seguinte, depois da petição, por petição. O réu pode alegar a qualquer momento. A qualquer momento ele pode alegar. Não apenas na contestação. Porque ela não se sujeita à preclusão. Logo, a incompetência absoluta é uma objeção. Ela não se sujeita à preclusão. Pode ser alegada a qualquer tempo. A incompetência absoluta, ainda a incompetência absoluta, ela é uma causa de ação rescisória, que mencionamos ainda há pouco. É um vício processual gravíssimo, que mesmo transitado em julgado, mesmo tendo sido formado uma coisa julgada sobre uma decisão de mérito, o sistema processual admite que se mexa naquilo, porque é um vício muito grave. Essa é a incompetência absoluta. O que tem de mais importante para ver aqui na contestação, no entanto, é a incompetência relativa. Quanto à incompetência relativa, assume relevo aqui o que consta do artigo 65 do CPC. Aquela ideia de prorrogação da competência. Olha lá, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Em preliminar de contestação. Artigo 337, como nós estamos vendo, chama-se em geral como sendo preliminar de contestação. O réu tem que alegar aqui. Nós vimos que a incompetência absoluta o juiz pode conhecer de ofício. E a incompetência relativa? A incompetência relativa o juiz não pode conhecer de ofício. E isso os senhores vão extrair daqui, ó, do artigo 337, desse próprio 337 que estamos vendo, parágrafo 5º. Olha lá, excetuadas a convenção de arbitragem. Esquece a convenção de arbitragem. E a incompetência relativa, olha ela aí, ó. O juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Então o que nós vimos até agora? Inexistência, nulidade de citação, inciso 1º. A qualquer momento que o juiz perceber isso, ele pode corrigir de ofício. Uma questão de ordem pública. Incompetência absoluta. Acabamos de ver, o juiz pode conhecer de ofício a qualquer momento. E tudo que constar desse 337, esses vícios processuais de um modo geral, o juiz pode corrigir de ofício, menos quais? Convenção de arbitragem e incompetência relativa.
Então, a incompetência relativa, mesmo que o juiz se dê conta, e nós falamos sobre isso, mesmo que o juiz se dê conta, e está aqui comigo, mas não era para estar aqui não. O juízo competente era em outro território. O juiz tem que ficar na dele, quietinho. Porque a incompetência relativa, em geral a territorial, o juiz não pode pronunciar de ofício. Depende de alegação pela outra parte. Alegação pela parte interessada que se dá em preliminar de contestação. E se não vier em preliminar de contestação, o vício da incompetência não existe mais. Porque artigo 65 terá ocorrido a prorrogação da competência. E o juízo que até então era incompetente passará a ser competente. Ok? Bom, mas a parte alegou incompetência. O que nós estamos vendo é a alegação de incompetência. A parte alegou incompetência. Seja absoluta, seja relativa. Tanto faz. A parte alegou. A parte alegou e o juiz acolheu. Qual é a consequência processual? A parte alegou e o juiz acolheu. Qual é a consequência processual? Artigo 64, parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Veja, nunca é a extinção do processo. No Código de Processo Civil, na justiça convencional, tradicional, justiça comum, a incompetência do juízo nunca enseja a extinção do processo, mas a remessa dos autos ao juízo competente. Então, estamos diante aqui de uma preliminar imprópria ou dilatória. Vai perder um tempo maior no processo, vai tirar de um lugar e vai mandar para o outro. Não é uma preliminar peremptória ou uma preliminar própria, propriamente dita, é uma preliminar imprópria. Ok? E aí, por fim, uma última consideração aqui, nós já falamos sobre isso na aula sobre audiência de conciliação e mediação. Só para recordar os senhores, o que consta do artigo 340, parágrafo 3º. Artigo 340, parágrafo 3º, prevê, tem a ver sobre contestação e essa questão de incompetência territorial. Quando tem uma audiência designada, e a parte alega incompetência territorial, a contestação pode ser protocolada no foro de domicílio do réu. Porque se a parte está alegando, né? Se a parte está alegando que a demanda não deve tramitar onde está tramitando, porque o foro, a competência padrão territorial é no foro de domicílio do réu, e seria essa a hipótese, e o autor desrespeitou, logo, não era para tramitar lá, tinha que tramitar aqui, onde o réu se situa, onde os senhores estão agora em Rio de Janeiro. A demanda tinha que tramitar no Rio de Janeiro, onde a maioria dos senhores estão, Penha, tinha que tramitar por aí. E o cara propôs a demanda em Palmas, Tocantins. Primeiro ato que o juiz designou, os senhores foram citados. Primeiro ato que o juiz designou, audiência de conciliação e mediação. Os senhores podem alegar contestação à incompetência? Podem, mas a contestação vem depois da audiência, né? E aí qual é o drama que nós temos aqui? Pô, olha que trabalho, eu vou ter que ir lá para a audiência, para depois voltar, para depois eu ter os 15 dias para protocolar lá. Olha, eu vou ter que ir lá 2 vezes. Uma para audiência e outra para protocolar a contestação, para só depois esse processo voltar para cá? Não. Você pode protocolar a contestação aqui no foro do seu domicílio, o judiciário vai providenciar a remessa daqui para lá, e quando você protocola aqui alegando a incompetência territorial, a audiência sai de pauta. Justamente para evitar esse tipo de situação. Ok? Estou recordando algo que eu já mencionei, na verdade, na aula lá de audiência de conciliação e mediação. Então vencemos aí mais um dispositivo, o inciso 2º, incompetência absoluta e relativa, desse artigo 337. Vamos ao próximo.